pessoal escolheu foi exatamente isso que está na tela, tá? O Círculo Virtuoso Ciência e Desenvolvimento. Então, a ideia dessa conversa, pessoal, é que nós entendamos, né, possamos entender de uma maneira mais clara como, primeiro, o que é esse tal círculo virtuoso, né? Segundo, como ele surgiu, ou seja, quais os antecedentes históricos que levaram, permitiram que nós, como humanidade, conseguíssemos atingir esse círculo, né, virtuoso. E depois nós vamos conversar também quais os perigos, né, para que esse ciclo deixe de funcionar de uma forma mais harmônica, mais eficiente. Quem sabe, tomara que não, gerando um círculo vicioso, né? Não queremos isso. Então, esse tal, vocês devem estar um pouco curiosos, perguntando o que deve ser esse tal ciclo virtuoso, né? Ciência e desenvolvimento. Ele também é chamado de ciclo virtuoso da ciência moderna, tá? Que ele tem, basicamente, esses 5 componentes. E ele funciona, esse círculo, ele funciona com peças fundamentais que nós, né, seres humanos, conseguimos articular dessa maneira virtuosa. Nós temos como uma parte fundamental desse ciclo a introdução da filosofia, particularmente a filosofia da ciência. Nós vamos ver no decorrer que não foi tão fácil o homem dominar e estabelecer os princípios da filosofia ao longo da sua vivência no planeta Terra. Após o estabelecimento da filosofia da ciência, nós vamos ver há muitos anos, foi possível surgir o que nós podemos chamar de ciência pura, ou simplesmente ciência. Tá? Então, o surgimento da ciência, chamado na Idade Moderna, veio exatamente alavancar, né, novos conhecimentos, novas aplicações, permitir tudo isso, dando origem a uma área da ciência que até então era muito pouco difundida, que é a ciência aplicada ou a pesquisa tecnológica, né, que hoje nós temos bem desenvolvida. Com o surgimento dessa ciência aplicada, nós tivemos, em paralelo, em decorrência, o surgimento de inúmeras tecnologias que nós conhecemos bem, que fazem parte do nosso dia a dia, inclusive na nossa área de fisiologia vegetal, como foi falado. Então, hoje nós temos uma agricultura no mundo muito desenvolvida, com muita tecnologia, e isso, inegavelmente, se deve a esse ciclo, e essa tecnologia permite alavancar o desenvolvimento, e esse desenvolvimento cria, de alguma maneira, condições para alimentar o avanço da filosofia. Aqui, nessa passagem, desenvolvimento versus aumento, incremento na filosofia, eu diria que isso aqui é um passo crítico na humanidade, é um passo crítico, porque não é na minha opinião, não existe uma relação linear entre desenvolvimento material, por exemplo, e filosofia. Aqui que eu acho que é um ponto sensível, né? Um ponto sensível do ciclo. Tá certo? Bem, mas será que sempre as coisas funcionaram a mil maravilha? Né? Não. Nós tivemos durante muitos anos, nós vamos ver daqui a pouco, cerca de 2.500 anos, pessoal, acredite se quiser, isso já na fase da história antiga. Eu não estou considerando a antiguidade. Então, nós tivemos um longo período que eu chamei de ciclo vicioso do subdesenvolvimento. Tá?
Exatamente o círculo virtuoso veio para romper, veio para quebrar esse círculo e dar condições do surgimento do referido ciclo. Então, nós vamos comentar, ao longo da apresentação, sobre alguns aspectos históricos do funcionamento desse círculo vicioso. Ele começa exatamente com a não compreensão da natureza. A natureza sempre foi e ainda é, né, a principal força propulsora do desenvolvimento humano, quer seja para compreender essa natureza, quer seja para usar essa natureza em benefício do próprio homem. Mas, como eu disse, o grande gargalo que acontecia desde a pré-história até a história antiga, era exatamente o fato do homem não ter elementos intelectuais para compreender o funcionamento dessa natureza. Esse foi o grande estigma, né? O que perseguiu o homem durante milhares e milhares de anos. Tá? Então, isso era muito decorrência da conjuntura, né? Do contexto histórico do próprio homem nessa época. Essa época que eu falo, há 2.500 anos, pelo menos. Veja bem, como eu falei, eu estou considerando apenas a história antiga. Tá? Não estou considerando a pré-história, que foi um período muito longo do Homo sapiens. Então, nessa época, por ausência de modelos intelectuais, né, de criações intelectuais do homem, prevalecia exatamente o oposto, que era o pensamento mágico, associado com o sobrenatural e associado com o pensamento místico. E, interessantemente, quer dizer, a força desse pensamento mágico criava exatamente problemas para não se avançar na compreensão da natureza. E como decorrência disso, existia um mundo de pouco conhecimento sobre os fenômenos naturais, sobre o próprio homem, sobre tudo, né? Sobre tudo. Então, esse pouco conhecimento estava associado à ausência da filosofia, que nós vamos ver, que surgiu somente muitos anos depois, e a ausência de ferramentas científicas que surgiram também muitos anos depois. Tá? E isso também tinha a ver com o obscurantismo, tá? Ou seja, criava condições para que sistemas, né, obscuros, sistemas que não privilegiavam exatamente o conhecimento ou os benefícios da sociedade para a sociedade, os benefícios do conhecimento para a sociedade, criava condições exatamente para a prevalência do obscurantismo, do pensamento obscuro, tá? Dos dogmas, principalmente associado com as ideias teocêntricas ou ao pensamento, ao teocentrismo. Como vocês sabem, o teocentrismo significa a prevalência das coisas da igreja, né? Das coisas da igreja, como centro de tudo, né? Como centro de tudo. Então, nós vivemos, em decorrência de todo esse ciclo, o teocentrismo e ideias associadas, que, como decorrência disso, nós patinávamos com a elaboração, descoberta de tecnologias muito, muito rudimentares. Que foi uma fase que exatamente levou, já foi um avanço, né, ao método tentativa e erro, e, em decorrência dessa fase do método tentativa e erro, nós tivemos a fase dos artesãos. E até hoje, né, nós temos muitos elementos da pré-história e da história antiga que comprovam exatamente a importância desses artesãos, dessas tecnologias baseadas no método tentativa e erro. E isso, obviamente, levava a um desenvolvimento material muito lento na sociedade, na humanidade, fechando o ciclo, que vai levar
a continuidade, né, da não compreensão da natureza. Essa época do desenvolvimento lento, esse contexto histórico, ele envolve períodos da humanidade em que nós podemos citar, por exemplo, o longo tempo em que a escravidão prevaleceu na humanidade. A escravidão, ela não foi somente a escravidão, historicamente falando, né? A escravidão que nós mais conhecemos, que é a escravidão dos negros, a partir exatamente da era moderna da ciência. Não, aqui eu falo da escravidão desde a Grécia Antiga, do período do Império Romano, do período do feudalismo, né? E o homem, nesse processo todo, ele era tido como um marginal. Marginal no sentido da acepção da palavra marginal. Esse homem estava à margem, né? À margem de todo o processo que estava acontecendo, bem ou mal, estava acontecendo na humanidade. E como consequência, quer dizer, o poder era altamente centralizado. Você teve, né, uma pirâmide, e essa pirâmide ela tinha, né, um poder altamente centralizado, e o homem como realmente a palavra, eu coloquei essa palavra, não vi em textos, mas eu acho que muito apropriada. Tá? Bem, então, esse é o contexto dos ciclos, né, do ciclo virtuoso e do ciclo vicioso. Uma pergunta que vocês devem estar fazendo, né, é qual a história, né, do desenvolvimento científico na humanidade. Como é que isso aconteceu? É claro que, nesse tempo que eu disponho, eu não vou poder, até gostaria, que é uma área que eu amo muito, né? Mas o tempo é escasso, então eu coloquei alguns drops da história, né? Apenas para a gente, sei lá, tentar se situar um pouco melhor. Então, a primeira pergunta básica é como o conhecimento era produzido nas eras da história antiga, ou na era antiga, né? Fazendo um corte arbitrário, isso envolve aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo até 450. E aqui nós temos as grandes civilizações, né, o apogeu das grandes civilizações da história antiga, e nós temos o Império Romano, né, a ascendência do Império Romano e seu declínio. Nós temos, em seguida, o período medieval, né, o período do teocentrismo, ou da Idade Média, que vai, aqui também é um pouco arbitrário, que vai de 450 a 1450. A fase moderna, pós-evolução científica, que aqui eu coloquei como 1500 a 1700, e início da fase contemporânea, que vai até hoje. Né? Então, esse conhecimento, se a gente somar, né, aqui tem 5.000 anos antes de Cristo, aqui dá mais 1.500, só contando da história antiga, 5.000, com mais 1.500, nós vamos ter 6.500 anos, né, de duração de um período de ciclo vicioso. Né? Nós temos o início do ciclo virtuoso após a Revolução Científica. A Revolução Científica, que aqui eu coloquei como do século XVI ao século XVII, e nesse período da Revolução Científica, nós temos o surgimento do método científico, que funciona até os nossos dias. Aqui eu coloquei apenas para listar que essa saga do homem, né, a busca do conhecimento, a busca do tal círculo virtuoso, ela realmente data de muitos anos atrás. Eu achei isso aqui. Ó. As primeiras publicações científicas foi num jornal francês, que chama a tradução livre, Revista dos Sábios, em 1665. E, logo em seguida, nós tivemos a criação desse periódico, que continua até hoje, né? Principalmente esse inglês, né? Esse Philosophical Translation, que é Transações Filosóficas, numa tradução livre, continua até hoje, que é da Sociedade Real de Londres. Tá?
Então, apenas para frisar que, uma vez que houve a Revolução Científica, aqui já no século XVII, nós tivemos, digamos assim, a criação de veículos muito importantes para exatamente algo fundamental, que é a divulgação científica. Então, a capacidade do homem de empreender a ciência, né, divulgando essa ciência, etc., ela data de longas datas, né, de longas datas. E para isso, inclusive, houve uma grande influência favorável da descoberta da imprensa, né? Imprensa impressa por Gutenberg. Tá? E, em decorrência dessa explosão, dessa revolução, etc., nós tivemos uma incrível explosão do conhecimento e tecnologia após a Revolução Científica. Na verdade, tudo isso surgiu num contexto histórico. Esse contexto histórico envolve o declínio da Igreja Católica, que também levou ao declínio do feudalismo, foi mais ou menos em paralelo. Isso deu condições para que houvesse ascensão do mercantilismo, do comércio, que estava surgindo, né, nesse período da Renascença. A burguesia, em seguida, se passa a ter uma importância muito grande na sociedade, na Europa, basicamente na Europa. E isso levou ao surgimento das universidades, etc. Na verdade, o surgimento das universidades, pessoal, ele ocorre por volta do século XII, século XIII, quer dizer, já no período pré-renascença. Em seguida, nós temos, historicamente, a consagração do ciclo virtuoso no século XVIII e XIX, que são os períodos do iluminismo e do positivismo. Então, assim, de uma maneira bem simplificada, foi esse recorte, né, esse recorte histórico que ocorreu, quer dizer, esse final da Revolução Científica e tudo mais que ocorre principalmente na Europa. Com forte influência da Renascença. A Renascença foi um movimento, vocês sabem, um movimento filosófico, um movimento intelectual, um movimento principalmente cultural, nas artes, principalmente, que explode na Europa, principalmente na Itália, por volta do século XV, do século XIV. Bem, aqui eu coloquei como ilustração exatamente a trajetória até se chegar ao ciclo virtuoso da ciência. Eu coloquei aqui cerca de 2.000 anos, desde a Grécia Clássica até a Revolução Científica. Digamos assim, o início dessa caminhada deve demais, como diz o mineiro, né? Deve demais da conta aos filósofos gregos por volta do século XVI ou do século VI a.C. Eles estabeleceram exatamente aquele pilar que foi as bases da filosofia. Então, os tripés, né? Os tripés ou os pés do ciclo virtuoso foram estabelecidos exatamente por esses filósofos gregos naturalistas. Nós devemos muito a eles. Em seguida aos filósofos gregos naturalistas, nós tivemos a ascensão do Império Romano e o declínio do Império Romano, e isso levou, acredito que 700 anos, por volta de 700 anos. Nós tivemos o estabelecimento do teocentrismo e feudalismo, em seguida, bem mais em seguida, que eu falei, o declínio da Igreja Católica, em paralelo à explosão do Renascimento. Em seguida, nós tivemos mais uma quebrada aqui na Cuba, que foi o surgimento da Revolução Científica, junto com a ascensão da burguesia. É importante frisar, digamos assim, o paralelismo entre esses dois processos, esses dois eventos, porque eu acredito que um, de alguma maneira, realimentou o outro. Porque a ascensão da burguesia, ela vem, né, no bojo do declínio do feudalismo. E essa revolução científica, junto com o comércio, né, que já era forte nessa época,
1500, 1600, essa ascensão da burguesia, ela faz a opção, diferentemente do feudalismo, a burguesia industrial, iniciante, né, do comércio e tal, faz digamos assim, uma sinalização para a revolução científica, uma sinalização favorável, quer seja com a criação das universidades, expansão das universidades, expansão do conhecimento científico. Né? E aí nós tivemos, nessa trajetória, já no século XVIII e no século XVII, século XVIII, nós temos apogeu do método científico, envolvendo o período do iluminismo, do positivismo e até o dia de hoje, com a consagração, na verdade, né? A consagração do ciclo virtuoso, que é um ciclo que envolve o capitalismo, né? Decorrente dessa revolução burguesa, o capitalismo, o conhecimento e o autodesenvolvimento material. Então, isso tudo linkado com a ciência, que é que nós vamos ver em seguida. Como é que ocorre, hoje, no século XXI, essa associação, né? Digamos assim. Bem, e qual foi o contexto para o surgimento do método científico? O método científico nós devemos inegavelmente, a esses 4 senhores. Nós temos que sempre fazer referência por conta de que esses senhores, né, começando pelo Galileu, que, após trabalho de outros importantes filósofos matemáticos, tá? Que levaram, digamos assim, a Galileu lapidar suas ideias sobre o sistema planetário, e Galileu defendia ardentemente a necessidade de se usar métodos demonstrativos no estabelecimento do conhecimento, diferentemente do que reinava na época. Eu estou falando por volta de 1600, 1700. Então, nessa época de 1600, 1500, 1700, existia o predomínio quase que absoluto, tanto das ideias de Aristóteles, as ideias baseadas em metafísica, em lógica, né? Quanto dos pensadores católicos, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, etc. Então, Galileu veio para quebrar esses paradigmas, mostrando a necessidade de termos um método. Ele é tido como o pai do método científico. Então, ele pregava a necessidade da experimentação junto com a racionalidade, a racionalização, tá? E a matemática. No mesmo período de Galileu, esse é um contemporâneo, nós temos o inglês, né? o Francis Bacon, que também teve uma contribuição inestimável como um dos membros, um dos componentes do empirismo. Era uma corrente filosófica que defendia que o conhecimento só era válido se fosse baseado nos sentidos, nas percepções do sentido, dos órgãos do sentido, ou seja, na experimentação. Então, as ideias de Francis Bacon, que ele era totalmente oposto a Aristóteles, ele as ideias casaram muito bem com as ideias de Galileu. Logo após, né, Francis Bacon e Galileu, nós temos surgimento das ideias de Descartes, René Descartes, francês, que estabelecia a importância do raciocínio lógico e do pensamento reducionista para estabelecer conhecimento válido. E logo após René, nós tivemos o Isaac Newton, que foi aquele que deu a contribuição definitiva para o método científico, com o estabelecimento da necessidade da hipótese, e etc, etc. Então, nós temos que referenciar esses 4 senhores como, digamos assim, os lançadores, os mentores
do método científico, e daí o método científico, uma vez estabelecido, principalmente nas ciências naturais, esse método científico deu condições para o alavancamento, né, a alavancagem, melhor dizendo, a alavancagem das grandes descobertas, né, dos grandes achados, através do método experimental. Bem, o método científico, todos aqui conhecem, apenas eu vou deixar disponível para lembrar, né, para relembrar as etapas do método científico. Obviamente que essas etapas, elas são como eu estava falando, as etapas do método científico, essas que eu estou apresentando para vocês, elas, na verdade, são, digamos assim, etapas desenvolvidas, né, já bem após o período da Revolução Científica, em termos da designação de cada etapa. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, Francis Bacon, ele dizia que a pesquisa ela não poderia ser desenvolvida num ambiente de vácuo, de saber, num ambiente só de metafísica, de contemplação, de observação, de contemplação, mas sim no contexto de um problema. Interessante isso. Então, essa ideia de problema já tem muito a ver, da observação mais ligada a um problema, tem muito a ver com Francis Bacon. A questão da observação no contexto de elaboração de uma hipótese, nós devemos a Isaac Newton. Isaac Newton ele não usava a observação como algo passivo, algo não matemático. Então, a observação de Newton já era uma fase importante do método científico. Então, por conta disso, essa abordagem de você elaborar uma metodologia que tenha coleta de dados, análise nós devemos a Descartes, né? Análise e síntese é a visão reducionista cartesiana, é o método cartesiano. Tá? Então, e esse todo tinha muito a ver, elaboração a inferência, né? O método da indução tem muito a ver com Descartes, com Francis Bacon e com Newton, né? Que é a elaboração dos princípios, Newton, e também com Galileu. Tá? Então, apenas para nós relembrarmos, né, a questão do método científico. E vem uma pergunta, né? Como é que o conhecimento é produzido hoje, né? na nossa atual estrutura? Então, hoje nós dispomos de um ciclo que eu chamei aqui Ciência Pura, Pesquisa Tecnológica. Então, nós temos a sociedade, é interessante colocar no centro desse slide, desse exemplo, os dias difíceis, né, da Covid, que nós precisávamos de uma vacina, em tempo recorde, e etc. Né? Então, a sociedade clamava, literalmente, clamava por uma vacina, né? E esse era o problema central da sociedade. Isso chegou aos cientistas. Os cientistas passaram a estudar mais sobre mecanismos, né, desse tipo de vírus, etc. E chegaram, por exemplo, no vírus, na vacina de RNA. Então, diversos artigos científicos foram publicados e depositados nesse acervo científico, nessa nuvem que eu chamo científico. E esses trabalhos publicados realimentavam a sociedade dos cientistas, fazendo um ciclo, né, funcionar no sentido não aumentar somente quantitativa esse acervo, mas aumentar principalmente qualitativamente.
E nesse momento, nessa interação muito forte entre sociedade, cientistas e pesquisadores, esses pesquisadores interagiam fortemente por meio desse acervo científico, né? E através de pesquisas tecnológicas, a partir de inovações e novas tecnologias, esses pesquisadores foram gerando soluções que nós sabemos. Essas soluções nada mais eram do que simplesmente as vacinas, né? Então, essas vacinas foram chegando até a sociedade. Então, isso aqui é um belo exemplo da interação entre pesquisa, dita pesquisa de ciência pura, com pesquisa aplicada, né? Então, um belo exemplo, no caso, levando para o caso da vacina, né, da Covid. Bem, aqui vou passar rapidamente, muito rapidamente, qual é a importância, né, da formação dos cientistas no dia de hoje. No dia de hoje, os cientistas são formados basicamente através de programas de pós-graduação. É bom lembrar que no período da Revolução Científica, um pouco antes, né, não existiam cursos formais de doutoramento, né, nem muito menos de mestrado. O PhD era um grau que era conferido àquelas pessoas que já detinham o saber filosófico e o saber científico. Mas o nosso sistema evoluiu para que a sociedade ofereça feedbacks para um programa de pós-graduação, onde nós temos a figura do ensino formal, nós temos a formação básica, nesse sistema, nesse ciclo, né? Nesse ciclo virtuoso ou vicioso, nós temos a influência da formação básica dos estudantes que chegam, o processo de ensino-aprendizagem, o tipo de grade curricular, a estrutura desse ensino, né? E nós temos, em seguida, a formação desse cientista, né? Em paralelo a essa, nós temos uma outra roda, digamos assim, que é o treinamento científico, o qual, treinamento científico esse, que passa os pós-graduandos, né? Então, nós temos, no treinamento científico, um elemento-chave, que é o background dos estudantes, o ambiente científico, a colaborações científicas, redes, etc., o grau de motivação, né, dentro dos programas, e a formação do cientista interagindo com a sociedade. Isso vai juntar esses dois ciclos, né? O ciclo de treinamento científico com o ciclo de ensino formal na formação do cientista de hoje, né? Na formação do cientista de hoje ou do pesquisador de hoje. Okay? Bem, aí eu lanço essa pergunta: como acelerar e tornar mais eficiente o tal do ciclo virtuoso? Então, as minhas sugestões são nessa direção. São mil outras, né? Mas estimular a ciência e a filosofia. Ou seja, aqueles dois braços do ciclo, iniciais do ciclo, né? Coisa que nós não estamos fazendo tão bem. Certas disciplinas, tais como História da Ciência, Filosofia da Ciência e Metodologia Científica, deveriam ser obrigatórias no ensino médio, graduação e pós-graduação. Os programas de mestrado e doutorado devem definir claramente o perfil do egresso como cientista, ou pesquisador, ou professor. Isso é um problema bem sério, que eu acredito que haja nos nossos programas de pós-graduação. O que eu fiz aqui? Pessoal, o que aconteceu aí? Todo mundo... Okay. Desculpa. Bem, no caso da formação de mestres e doutores em área das ciências naturais, é essencial flexibilizar a oferta e tal. O Mauro, por favor, está tudo bem aí? É que eu não vejo. Sim, Albeniz, estamos ouvindo bem. Tá. Obrigado. Bem, então, vamos, chegando no finalmente, porque o tempo passa, o tempo não para, né? Como fala o filósofo Cazuza. Então, o que isso tudo a ver,
que isso tem tudo a ver com o caso da atuação do fisiologista vegetal, né? Porque que contexto é esse que vai emplacar, ou vai impactar, melhor dizendo, na fisiologia vegetal e no profissional de fisiologia vegetal? Eu coloquei alguns pontos para que nós levantemos algum debate aqui. Tá? Bem, a primeira questão, eu coloquei estimular e valorizar a força do conhecimento, que é um anseio do Francis Bacon. Eu não sei até que ponto, sinceramente, nos dias de hoje, 2023, século XXI, isso, a força do conhecimento, na nossa área principalmente, está sendo valorizado como devido. É uma questão. Isso aí poderia ser uma interrogação. O conhecimento, né, na área de fisiologia está sendo valorizado como devia? É uma pergunta. Outra questão que eu coloco para nós refletirmos. Como ampliar o campo de atuação, né, do fisiologista? Por exemplo, esse período agora, nós tivemos, nesse mesmo dia do belo trabalho que o Danilo está fazendo, né, à frente da sociedade, em que 1000 atividades estão surgindo. Né? Então, por exemplo, a fisiologia no campo, uma coisa fantástica a fisiologia no campo. Porque até, a despeito, apesar da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal ter sido criada por agrônomos, nós não tivemos essa ênfase no sentido de sociedade, no sentido de valorizar a fisiologia. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Então, eu acho que nós temos que olhar para isso de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, o que é que a fisiologia vegetal está contribuindo na agricultura de precisão? Como a fisiologia vegetal, ou como o fisiologista vegetal, né, está envolvido, está contribuindo, está estudando a agricultura de precisão? Como que o fisiologista vegetal está se envolvendo em sistemas agrícolas alternativos? Tipo, sistemas agrícolas alternativos. O que é que eu chamo isso? Hidroponia, cultivos protegidos, né? Cultivo de flores, etc, etc. Eu não sei, é uma pergunta que eu faço para todos. Será que o fisiologista vegetal está devidamente inserido nessas áreas da agricultura? Isso aqui é uma coisa também que me chama muita atenção. O surgimento de startups no agronegócio e afins. Né? Eu tenho visto, até fui convidado para dar palestra nessas startups, mas eu fico me perguntando até onde os programas de pós-graduação, consequentemente a formação dos novos fisiologistas de plantas, estão engajados, né, esses programas, estão engajados nessas atividades diretamente ligadas à agricultura, diretamente ligadas à produção, ao ciclo virtuoso, né? Ao ciclo virtuoso. Uma outra questão que eu coloquei para a gente pensar aqui: estimular intercâmbios nacionais e internacionais, tanto na área de ciência, que recebe muita atenção, como na área de aplicações. Né? Então, essa é uma questão também para a gente parar para pensar. Será que os nossos programas de pós-graduação e também os próprios estudantes estão engajados fortemente em atividade de intercâmbios, tanto nacionais quanto internacionais, visando ciência e aplicações tecnológicas? Tá? Porque, assim, durante muito tempo, a CAPES valorizou demais, né? Talvez num período que fosse necessário, a atividade do professor, do estudante de pós-graduação no campo científico. Mas será que nós não deixamos, no caso de programas de fisiologia vegetal e afins,
nós não deixamos um pouco, né, como é que se fala, de lado, né, a área de aplicação, de aplicações, e isso chama o quê? Diversificar as grades curriculares. Diversificar, nós somos produtos do meio. E aqui eu coloquei também uma área ligada a tudo isso, por exemplo. Estimular pesquisas com alcance prático. Quando eu falo alcance prático, é um alcance que gere patentes, que gerem novas tecnologias, etc. Hoje nós temos explodindo, né, a área de bioestimulantes em algumas regiões do país, né? Essa área de diagnose metabólica, ou seja, como é que eu posso diagnosticar que uma planta não está no seu nível de produção máxima, ou está sob estresse importante, um estresse biótico, um estresse abiótico. Não temos. Isso aqui, ó, diagnose metabólica. Nós não temos nada na cropfisiologia, na fisiologia de culturas. Nós temos alguma coisa de diagnose, e ainda muito rudimentar, que é a diagnose nutricional. Né? Diagnose nutricional. O uso de modelagem, né? Modelagem, inteligência artificial, etc., são abordagens, né? Nanopartículas, né? Nanotecnologia empregada na agricultura, mas com viés fisiológico, né? com domínio dos mecanismos fisiológicos. Eu me aventuro a dizer que essas áreas, né, bioestimulantes, biofertilizantes, bioprotetores, talvez que uma área da agronomia esteja até um pouco à frente da fisiologia vegetal. É uma provocação que eu coloco. Estaria as ferramentas, né? As ferramentas de bioestimulante, nanopartículas, diagnose, etc., à frente, né? À frente da fisiologia vegetal, na agronomia, para nós conversarmos hoje. Fale ou cale-se para sempre. Né? Bem, então, como reflexões e considerações finais, eu coloquei aqui questões que, como eu falei no início, muitas vezes nós não levantamos. Né? A quem o círculo virtuoso tem beneficiado mais diretamente na humanidade? O dilema da dominação. Né? Então, o ser humano ele tem essa capacidade, ou incapacidade, é uma capacidade do mal, né? De desenvolver uma dominação, no sentido de que as principais atividades desenvolvidas pelo grosso da humanidade se destina a uma minoria. Né? Se destina a uma minoria. Quais os benefícios do ciclo virtuoso para os ecossistemas vegetais? Ou seja, nós estamos elaborando, desenvolvendo novas tecnologias, novos achados, novas descobertas que estão beneficiando os ecossistemas vegetais diretamente? É uma pergunta que não quer calar. Né? Mesma pergunta, quais os benefícios do ciclo vicioso, ou ciclo virtuoso, né? Tomara que não seja vicioso, para o desenvolvimento humano? Quer dizer, até que ponto, ao longo desses 2.000 anos, 2.500 anos, ou 10.000 anos, né? Como nós queiramos trazer, né? O referencial, até que ponto, nesses 10.000 anos, o homem tem sido, né, beneficiado. Lembrando a vocês que o renascentismo, a principal ideia do renascentismo era exatamente essa. Ela seria colocar o homem como centro de todo o desenvolvimento humano, né? O homem e não outros setores da sociedade. Será que nós vamos ter que criar um novo renascentismo, né? Porque a palavra renascentismo, ou renascência, foi no sentido de resgatar ideias de alguns filósofos gregos. Interessante isso. 2.000 anos antes. Né? O renascentismo surgiu na Europa, na Itália, para, como o nome diz, para renascer a figura do homem no centro, né? que não existia.
né, naquele momento. Como o conhecimento tem contribuído para o desenvolvimento das pessoas ao longo do tempo? É uma continuidade disso, né? Isso aqui é para a gente fazer uma visão, né, transversal na história. Antiguidade, medieval, isso e tal. Né? Quais as projeções para a fisiologia vegetal em 2050? Certo? 2050 vai ser amanhã, né, cara? Nós estamos em 2025, praticamente. Já. Então, mas mesmo assim, nessa fase de ebulição que nós estamos vivendo do conhecimento, das tecnologias, principalmente ligadas aos algoritmos, à aprendizagem de máquina, inteligência artificial, etc., etc., né? Nós não sabemos como é que isso vai impactar na sociedade e como isso vai impactar na formação dos fisiologistas. E muitos de vocês que estão assistindo, né, em 2050, eu não vou estar mais aqui, mas eu vou estar observando, vão estar envolvidos, né, com essa nova realidade. Okay? Então, mais uma vez, agradecendo aí ao pessoal da sociedade, que, como eu disse no começo, lembrou meu nome, e principalmente o pessoal do Lab Plant, que é o nosso grupo, da Universidade Federal do Ceará, e esse é a nossa logo do Laboratório de Metabolismo de Plantas, e agradecer a todos, e em particular ao Danilo, pelo convívio prazeroso e produtivo. Ok? Então, eu me coloco à disposição para conversar mais. Passo aí para o Danilo e para o Mauro. Ok? Bom, obrigado, Vinícius, pela apresentação. Foi ótima, tá? Para nos fazer um pouquinho, é o que você estava dizendo no início, né? A gente na correria, a gente tem parado pouco para refletir, né? Sobre como um todo, né? Então, de onde viemos, a evolução até agora, para onde estamos indo, o que a gente está fazendo agora e aonde vai nos levar o que a gente está fazendo agora. Né? A gente para se perguntar pouco disso. Tá? Esses momentos são importantíssimos. Eu sei que você tem uma disciplina que aborda esse assunto aí na UFC, e isso realmente faz muita falta nos programas de pós-graduação. Não tenha dúvida disso. Mas, rapidamente, para a gente não alongar tanto tempo, eu vou passar a palavra, então, a todos que estão, e a todas, né, que estão assistindo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Então, se alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa ao professor Vinícius, está à disposição. Pode fazer via chat ou pode abrir o microfone também e dizer. Se for via chat, a gente lê aqui. Danilo, por favor. Vamos ver se está funcionando pelo menos a internet aqui. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim, tá bem? Consegui resolver agora. Que bom. Bom, vou fazer para quebrar o gelo aí, o pessoal pode estar elaborando as questões. Ô, Benise, nessa história, onde é que entra, se é que entra, né? Não, tem que entrar, né? Mestrado e doutorado profissionalizante. Me diz aí como é que a gente vai lidar com mais essa demanda, né, que a CAPES está colocando para a gente. Oi, Danilo. É uma excelente pergunta, Danilo. O mestrado e o doutorado profissionalizante, eles já foram criados há alguns anos. Mas, assim, a eficácia desses programas, eu acho que é uma eficácia
controvertida. Eu não sei até que ponto seria eficaz você investir 4 anos no treinamento profissional de qualquer profissão. É um investimento muito alto, por conta também do período muito longo. Então, resumindo a minha resposta, eu diria que tudo isso deveria ser repensado. E a origem desses problemas, Danilo, é exatamente o que o Mauro falou. Nós, no Brasil, não temos o hábito de encarar as coisas que existem e as coisas futuras, fazendo um diagnóstico, digamos assim, aprofundado. Nós temos uma tendência a ser meio que superficiais. Então, a própria origem do mestrado no Brasil teria que ser, sabe, discutida. Né? Foi uma criação extremamente importante, mas para um contexto. Tudo, você sabe melhor que eu, tudo na vida tem um contexto. Né? Até a fisiologia tem um contexto. Então, acho que nós precisamos mais discutir esses contextos nas nossas pós-graduações. Quem nós estamos formando? Entendeu? É aquela questão. Nós estamos formando cientistas. O nosso mercado no Nordeste está ansioso por híbridos. Um cientista, mas com viés de aplicação, de inovação, de patentes, né? Nesse momento histórico. Não, nós temos um viés para formar professores para nossas universidades particulares, que não, na maioria dos professores não tem doutorado nessas universidades particulares. Quer dizer, por mais que esses doutores em bioquímica vegetal, em fisiologia vegetal ou em botânica, né, esse viés é importante para o mercado e é importante para a sociedade. Então, eu acho que eu, sinceramente, não tenho opinião formada sobre essa coisa da pós-graduação profissionalizante, mas, em princípio, eu sou contra, no formato atual. Né? Porque eu vou contar um caso aqui rapidamente. Quando eu fazia mestrado, há muitos anos atrás, eu me interessei em fazer doutorado na USP, em São Paulo, em bioquímica. Eu fazia na Exalc, né? Eu fazia mestrado na Exalc, e fui lá em São Paulo, no Instituto de Química, para me inscrever no doutorado. Né? E eu fui entrevistado por um professor, agora eu esqueço o nome dele, né? Um professor de bioquímica, né? De bioquímica médica, inclusive. Ele disse: Benício, eu estou vendo aqui que você é agrônomo e está fazendo mestrado em agronomia. Né? Na verdade, eu fazia numa área da agronomia. E ele falou uma coisa que aquilo me marcou até hoje. Né? Ele falou: Benício, eu acho que as áreas profissionalizantes, como agronomia, engenharia, né? Não sei que mais o quê, não deveria fazer doutorado. Ele tinha uma opinião bem radical. Eu acho que a sociedade ganharia mais esses profissionais fazendo algo tipo uma residência médica, entendeu? Uma residência médica. Então, assim, isso foi há muitos anos atrás, muitos anos atrás. E ele falou na lata, entendeu? Na lata. Ele achava que o doutorado em bioquímica era mais para cientista, para quem fosse militar em ciência. Mas, enfim, Danilo, eu acho que é um tema controverso e que eu acho que é um bom tema para as pós-graduações levarem para o seu seminário, entendeu? Para discutir isso no seminário. Porque você sabe que nós temos muito aluno na nossa pós-graduação, e no Brasil inteiro, que são alunos que não têm um perfil para cientista. Não tem um perfil para cientista, não tem, digamos assim, metas de ser um cientista. Né? Estão mais interessados em fazer pesquisas, né? A servir, eventualmente, até uma empresa. E isso passa, como o Mauro falou, passa meio que despercebido. Ninguém sabe o underline, né?
que está naquele mundo lá, meio subterrâneo, entre os estudantes, né? E, de repente, o cara está defendendo a tese e vai, sabe Deus para onde. Beleza. Obrigado, Benício. Bom, tem umas perguntas aqui no chat, aqui, Benício, eu vou ler aqui, então. A primeira é do Iago Monteiro. Ele pergunta o seguinte: a revolução científica ocorreu em algum país específico? Teve algum berço? Oi, Iago. Excelente pergunta, Iago. A revolução científica, Iago, ela aconteceu primeiro predominantemente na Europa. Os países que, digamos assim, que mais faziam pesquisa, já no campo um pouco de filosofia da ciência e um pouco de pesquisa científica, que foi o caso de Galileu. Antes de Galileu, nós tivemos um polonês, né, chama Copérnico, né? Copérnico. Então, assim, na Europa, que era polonês, na Europa, diferentes países já desenvolviam, digamos assim, intensamente atividades pré-científicas, né? Porque o método científico não existia. Nós consideramos a criação da ciência propriamente dita e o apartamento da ciência da filosofia foi exatamente com o método científico. Até então, nós não conseguíamos fazer uma distinção muito clara entre filosofia da ciência e ciência. É interessante, Iago, que a própria palavra ciência veio do latim, não veio dos gregos, não veio do latim, scientia. Então, assim, nesse contexto, nós tínhamos a Itália era bem forte no campo científico, com Galileu, Giordano Bruno, a filosofia da ciência. Nós tínhamos a França muito forte, a Inglaterra, o que mais? A Alemanha, né, na astronomia. Então, assim, eu responderia que não teve um país específico. Teve a Europa, né? Existe um consenso de que a Europa foi o berço da Revolução Científica. Porque essa Revolução Científica, diferentemente de outras revoluções, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem uma data quase que definida, né? 1789. A Revolução Científica ela não tem uma data, não foi um ato que nesse sentido, né? Foi muito tênue. Nós tivemos todo um processo de revolução científica, desde Copérnico, né? Galileu, Da Vinci. O Da Vinci não é tido como um cientista, tudo, mas ele desenvolvia atividade de filosofia, pintura, né? Arte e etc., inclusive fazendo uma imersão na ciência, na área de anatomia humana, inclusive. Então, assim, fica muito difícil, inclusive, você listar, né, as pessoas mais envolvidas com a revolução científica. Foi um processo, né? Não foi um ato que a gente possa nomear um local, uma data. Eu acho isso, Iago. Obrigado, Benício. Então, tem mais uma aqui, que é a do... O Iago está agradecendo, disse que entendeu. A outra é do Milton Costa Lima Neto. Boa tarde, Milton. Como é que está? Ele fala... primeiramente, é um prazer lhe ouvir, professor Benício, nesse dia do fisiologista vegetal. E ele faz uma reflexão que no início da sociedade era majoritariamente formada por agrônomos. Hoje, nós, biólogos, ocupamos uma parte significativa na pesquisa e nas universidades. O que você vê que mudou, né, com essa entrada dos biólogos e quanto ganharemos com a interação de outras formações como biotecnologia, ecologia, etc.? Ok. Olá, Milton. Tudo bem, Milton? Prazer falar com você. Grande Milton. Também uma excelente pergunta. Milton, é uma pergunta muito abrangente também,
de fato, a sociedade foi criada por agrônomos. A pesquisa de fisiologia vegetal que existia na época da criação da sociedade era essencialmente desenvolvida por agrônomos. Os problemas de fisiologia, na época, também eram essencialmente problemas de agronomia, problema de produtividade vegetal, problema de tolerância de plantas a estresses, e etc. Mas isso mudou rapidamente. Eu acredito que por volta, a sociedade foi criada em 1986, estabelecida em cartório em 1987. Acredito que já nos anos 90, para os anos 2000, digamos assim, a participação dos biólogos se tornou muito intensa na fisiologia vegetal no Brasil, tanto nas pesquisas, nos departamentos de botânica, principalmente, ou nos programas de fisiologia vegetal, como também na publicação, obviamente, de artigos, na participação de congressos da Sociedade de Fisiologia Vegetal. E, então, assim, tem um depoimento que eu fiz, Milton, acho que em 2000, congresso lá em Minas, Poços de Calda. Acho que ano foi, Danilo, aquele congresso? Acho que 2013, ou 2013, sei lá, vai fazer 10 anos já fiz. E lá eu fiz um depoimento em que eu falava exatamente essa história, né? E eu dizia que agora a sociedade precisa abrir e trazer mais para os seus congressos, para a sua revista, etc., a presença desses que você aponta aí, dessa interação. Né? O pessoal da ecologia nem se fala, agora em Fortaleza vai acontecer o simpósio de ecologia sistêmica, né? O Danilo está organizando, vai ser agora em dezembro. Então, assim, biólogos, biotecnologistas, o pessoal da genética, nós precisamos interagir muito com esse pessoal da genética e interagir com outras áreas de ciência básica, como biofísica, bioinformática, todas as áreas. Então, concordo com o seu pensamento. Eu acho que nós estamos numa fase multiformação na fisiologia vegetal. A gente hoje, se for pegar os trabalhos publicados, não somente na nossa revista, mas publicados no mundo inteiro, na área publicada pelos brasileiros em fisiologia vegetal, nós vamos ter, talvez hoje, um predomínio de biólogos, por motivos óbvios, né, que são mais abundantes, mas já com o viés de ecologia, com o viés de biologia molecular, muito biologia molecular, e etc. Eu acho que agora vai chegar o dia, está chegando o dia, né? Eu sou mais antigo que vocês. Houve uma época que a graduação era uma coisa importante, né? Eu sou agrônomo, eu sou biólogo, eu sou engenheiro. Hoje em dia já está perdendo, né, esse paradigma, né, das profissões, estão começando a cair. Hoje, um instituto de pesquisa ou uma empresa que vai contratar uma pessoa para trabalhar com biologia de plantas, ela não vai estar muito preocupada se o cara é agrônomo, se o cara é biólogo, se o cara é biotecnólogo, né? Biotecnologista, ele não gosta que chame biotecnólogo. Biotecnologista e etc. e tal. Então, nós estamos entrando na era do profissional, né? Da pessoa até. É uma coisa que está mudando, né? Não basta muito saber o banco de escola, né? O que o cara traz de bagagem. Não sei se você está satisfeito, Milton. Se quiser dar um replay aí, um comentário, bem-vindo. O Benício, ele disse que está satisfeito, agradeceu. Tá? Bom,
Se não há mais perguntas através do chat, eu vou passar então a palavra ao Danilo, né? Como eu disse no início, é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, professor lá da Universidade Federal do Ceará, para que ele então dê alguns informes a respeito da sociedade. Eu agradeço mais uma vez, Albeniz, você pela sua disposição, tá? E a apresentação e atenção a todos. Obrigado, eu. Obrigado, Mauro. Bom, acho que deu até certo que a gente vai encerrar o evento aqui com esses informes, né? Encerrando o dia do fisiologista vegetal, agradecendo aí os representantes Mauro e Oreniva, né, por ter organizado essa palestra, e do Albeniz. A gente finaliza o dia com chave de ouro, né, discutindo tópicos bem importantes. No total, aqui, fazendo uma conta rápida, nós fomos mais ou menos 400 atendentes, né, nos eventos hoje. Então, o propósito da sociedade era levar evento de qualidade para os seus associados, né? Então, a gente tem 400 pessoas assistindo todos os eventos, um número substancial, né? Nós tivemos o primeiro workshop de fisiologia vegetal da região sul, né, com jovens talentos, hoje, né, organizado pelos representantes da região sul. Tivemos ciclo de palestras de fisiologia vegetal da região norte, né, com bastante gente também atendendo. Café científico, organizado pela região sudeste. Tivemos um evento presencial em Sergipe, né, o primeiro simpósio de fisiologia vegetal de Sergipe, também com bastante gente atendendo lá presencialmente. Então, foram 5 eventos. Desses 5 eventos, vamos sortear, a sociedade ofereceu uma inscrição para o próximo congresso para cada evento, né? Eu sei que até tem perguntas aí no chat, a gente vai pegar a lista de presença desse evento, por exemplo, né? E sortear uma inscrição para o próximo congresso, tá? Então, a gente, assim que tiver a lista de participantes aqui, a gente vai sortear numa outra data, tá? Os resultados a gente solta via e-mail e via nossas redes sociais, tá bom? Bom, além desses eventos de hoje, né, só para ressaltar que a sociedade tem ministrado e usamos 2 cursos, um de escrita científica em inglês, né, ministrado pela Marina. Finalizamos também um curso de metabolismo vegetal, que foi o ministrante. Estamos tendo agora, no momento, um curso de introdução à epigenética vegetal, que finaliza essa semana. E agora, em setembro, tem um curso sobre fisiologia dos estômagos. Ainda estamos com as inscrições abertas, tá? Quem tiver interesse, é só acessar o site lá da sociedade. Todos os cursos e todos os eventos apoiados pela sociedade seguem alguns critérios dessa diretoria, que foi estabelecido, na verdade, no congresso passado, né, que é um custo acessível aos estudantes, né? A gente, quando estabeleceu esses objetivos, as bolsas ainda estavam bem defasadas, né? Então, todos os eventos, todos os cursos são com custo mínimo, né? A sociedade praticamente não está ganhando nada com isso. Então, cursos bem acessíveis e de ótima qualidade, tá? Além desses cursos, nós estamos apoiando vários eventos, né? Como o Mauro disse, nós não apoiamos eventos em ano de congresso de brasileiro de fisiologia vegetal. Então, no ano que vem, a gente, por estatuto, né, a gente não apoia nenhum evento, mas esse ano está tendo muito evento. A gente apoiou um evento de fisiologia no campo, que teve agora em Bento Gonçalves, né, em agosto. Em outubro, vai ter o primeiro simpósio interdisciplinar em fisiologia e bioquímica de plantas, né, a ser ocorrido na Exalc, tá? A sociedade também está apoiando esse evento. Em novembro, vai ter a segunda escola de fisiologia e nutrição de plantas, também na Exalc, né? Então, a gente está ajudando na divulgação e dando todo apoio ao evento. Em dezembro, como o Albeniz falou, a gente vai ter o 5º simpósio de ecofisiologia sistêmica, aqui em Fortaleza, tá? Convido a todos a virem participar. O nosso laboratório é quem está organizando. Então, qualquer um desses eventos, vocês podem encontrar mais informações nas nossas redes sociais, tá? Então, assim, encerro a minha participação antes de passar para o Mauro novamente, para encerrar, agradecendo todo mundo que tem apoiado, né, os cursos, feito os cursos, participado desses eventos. E lembrando, quem não é sócio, né, para entrar na nossa página lá e dar uma força para a gente, que a sociedade depende dos associados, né? Então, sem
o custo é baixo, mas é importante para a gente. Tá? Então, obrigado a todos. Passo para o Mauro para encerrar esse dia maravilhoso que a gente teve hoje. Obrigado, então, Danilo, pelos informes. Bom, tem gente perguntando sobre presença, então depois eu vou enviar para o Danilo a gravação dessa apresentação e também a lista de presentes, que a partir daí dessa lista de presentes que ele vai emitir o que ele tiver que emitir e também fazer o sorteio, né, da inscrição para o congresso do ano que vem, em setembro do ano que vem, de Viçosa. Então, em breve eu passo isso para ele e ele vai poder seguir isso. E, como ele disse, ele vai informar, então, tá? Eu agradeço mais uma vez, então, a presença de todos e todas, tá? Ao Benício, então, mais uma vez, pela a oportunidade de todos poderem ouvi-lo, e contribuição, então, mais um pouco com a ciência brasileira, tá? Então, nós ficamos por aqui. Uma boa tarde a todos, tá? E nos vemos em breve. Ok, pessoal, obrigado pela atenção. Vamos em frente. Vamos. E ficar sócio da sociedade, que o Danilo falou, importantíssimo, pessoal. Nossa sociedade não vai para frente. Oi, gente. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Professor Mauro, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Marcelo. Excelente palestra, evento. A dúvida que eu coloquei ali no chat é referente à confirmação da participação aqui no evento e como que o certificado vai ser emitido. Bom, eu não sei o que o Danilo combinou com vocês, eu não emito certificado, né? Eu vou passar isso para a sociedade e daí, então, esses detalhes é com o Danilo, tá? Você poderia passar o e-mail dele, por gentileza, aqui no chat, que aí a gente manda um e-mail. É através das redes da sociedade mesmo, não do dele pessoal, né? Mas através da diretoria da sociedade, que tem outras pessoas que estão ajudando ele a cuidar disso tudo. Certo. Então, você mandando para lá, você vai ter pronta a resposta, entendeu? Perfeito. Então, obrigado, viu? Imagina. Não tem problema o e-mail ser diferente, porque vai chegar uma lista para mim aqui, uma planilha do Excel com todos os participantes e o e-mail que ela está participando, está utilizando para participar dessa apresentação. E é isso que vai ser utilizado, então, lá pela sociedade, né? Para poder fazer o sorteio ou qualquer outra coisa, tá? É a partir dessa lista. Sem problema, Thalita.